Esse é o podcast Modernidades. Toda semana, uma conversa leve e realista sobre carreira e maternidade. Com Priscila Moura, eu, Bia Schwartz, e nossa convidada de hoje... Que é uma grande empresária e workaholic, que tem uma cabeça que não desliga. Por trás dessa agitação toda, existem elementos paradoxais, como poesia e balé. Nutre amizades como poucos, investe em viagens e coloca a arte em todos os roteiros. Nasceu numa família com nome forte e não por isso teve regalias, muito pelo contrário. Trabalhou desde sempre e decidiu empreender. Hoje comemora 10 anos de loja e de escolhas assertivas. Enfrentou um câncer durante a pandemia, o que lhe trouxe ainda mais fé e um corte de cabelo indefectível. Não bastasse tudo isso, ela é mãe da menina mais doce que eu já conheci, a Isadora. Bem-vinda, Cláudia. Que fofo. Obrigada pelo convite, Bia, Priscila. Nossa, é muito Tem legal alguma errata aqui? Tem, claro. Como que eu posso ser grande se eu meço 1,57 m, né? Acho que tem alguma coisa errada Uma aí. grande empresária. Um grande coração, um grande sorriso, tantas sim, coisas né? para Outras ser formas de grandes. grandeza, né? Obrigada, gente, pelo convite. Eu estou numa fase que estou adorando fazer coisas que nunca fiz. Então, estou adorando estar aqui. Minha primeira vez num podcast, né? Primeira vez numa entrevista, eu acho. Não sei. Não, porque eu já joguei no Google, tem entrevistas lá. Tem. Então tá, mas escritas, né? De jornal, né? Assim, né? Não. Cláudia, eu lembro de você desde a escola. Lembro de você na faculdade. Apesar da gente não ter feito o mesmo curso, mas a gente frequentava o mesmo centro acadêmico. Verdade. E lembro de você como cliente. Uhum. No escritório da Quintela Torres, uma vez você chamou a gente para fazer um trabalho. E muito impressionada, assim, na época, de você estar à frente do negócio, da hotelaria, uma coisa que exigia, assim, tanta minúcia, tanto cuidado. Uhum. E, ao mesmo tempo, foi na fase que você tinha tido filho, assim. E eu falava, gente, como ela dá conta de tanta coisa, de um projeto tão grande, com um filho pequeno. E nosso podcast é muito sobre isso, né? É como dar conta, principalmente quando a gente está com os filhos pequenos, dessa carreira. Assim, como é que foi a carreira da Cláudia antes e depois da maternidade? Como é que é isso? Então, o que eu acho mais bacana aqui do podcast de vocês é que desmistifica, né, um monte de questões, né? Acho de alguns pseudo-padrões que as pessoas inventam, né, para as mães, né, e para as mães que trabalham, né? Realmente, assim, eu fui muito workaholic. Muito. Fui. Não me considero. Não me considero mais. Você estava onde antes de vir para cá? Eu estava trabalhando, mas, né, fui muito workaholic. E eu tive um episódio que foi um divisor de águas nisso, que foi quando eu quebrei o cotovelo. Que eu quebrei o cotovelo indo a pé de casa para o trabalho, eu morava no mesmo quarteirão. E eu caí na rua do além, não sei explicar como, e me machuquei muito. E eu tinha a opção de voltar para casa ou ir para o trabalho. E eu fui para o trabalho porque eu tinha uma reunião. E eu cheguei, me limpei lá, né? E fiz a reunião inteira. Isso já foi, na época, só para vocês terem noção, isso a Isadora já era nascida. Eu já tinha minha filha. E eu mantinha o mesmo ritmo de workaholic. E aí eu fui para o escritório, fiz a reunião toda que eu tinha que fazer, o braço todo paralisado, não conseguia mexer. Quando terminou a reunião, eu liguei para o meu marido e falei, eu acho que eu quebrei o braço. Aí ele me levou, né, para o hospital, chegou lá, todo mundo não acha nada, quebrou com certeza. Tudo. Então, no outro dia eu ficava refletindo por que eu fiz isso. Né? E aquilo me tocou muito, eu fui começando a rever meus conceitos. Mas isso a Isadora já tinha mais ou menos 5 anos. Então, quer dizer, durante os primeiros 5 anos da vida dela, eu ainda era muito workaholic. E como você sentia, assim, isso, uma cobrança de trabalho e uma cobrança também relacionada a ela, ou não? O trabalho te puxava mais, assim, como é que é? Eu acho que eu não sabia impor limites, né? Na empresa familiar, você tem muito isso, as coisas se misturam, né? Assim, né? A hora de trabalho da empresa, com a casa da gente, com a família, né? Seu sócio, seu irmão, aí É muito seu difícil. administrador, que é o pai, aí na hora do almoço de domingo falam da reunião que aconteceu. É isso. E acho assim que, né, você falou
falou, eu vim, né, de uma família com um nome, realmente, eu sou filha de empresários, no plural, tanto a minha mãe quanto o meu pai, né? Minha mãe foi comerciante, foi lojista também. E, assim, há uma cobrança muito maior para o filho do dono do que para qualquer outro colaborador dentro da empresa, né? Então, tem essa questão também. E a outra tem, assim, a outra questão eu era muito apaixonada pelo que eu fazia, né? Sou muito apaixonada pela minha realidade de hoje também. Mas essa paixão você viu nos meus olhos, né? Quando você fez esse projeto pra gente. Então, é mais difícil ainda você colocar limites, né? Mas eu me arrependo muito de várias coisas que aconteceram nesses 5 anos até dar esse estalo aí na minha mente, né? Mas vamos voltar, então. Você é formada em administração pela UF, certo? Isso. E aí... Gente, hoje minha voz não tá das melhores. E aí, quando você se formou, o grupo da sua família tinha várias frentes de atuação e você escolheu? Como é que foi? Não, quando eu comecei... Na verdade, vamos voltar lá bem atrás, né? Eu era bailarina, amava o balé, amava fazer balé todos os dias. Até perceber que ser bailarina decepcionava o meu pai, porque ele me criava para ser a sucessora, né? Meu pai já tinha uma construtora e queria um sucessor, né? E eu sempre fui muito Caxias, muito assim, estudiosa, muito centrada. Então, nós combinamos que quando eu passasse na faculdade, eu começaria a trabalhar. Então, quando eu passei na faculdade, com 17 anos, naquela época, isso vai entregar bastante a minha idade, a gente descobria se passou ou não pelo rádio ou através de uma lista que estava pendurada na UFES, né? Aí eu fui até a UFES, que tinha passado, saí da UFES, minha mãe, onde você quer ir? Eu falei, para o trabalho. Aí eu saí de lá, fui direto para a construtora, invadi lá, dizendo, passei, amanhã estou aqui. E estava, no outro dia, estava lá trabalhando, né? Então, isso já foi meio que assim, da minha criação, né? Parou o balé? E aí parei o balé. Ali? Não, parei o balé já para estudar para a faculdade. Eu já vi que não dava, né? O terceiro ano, eu fazia balé todos os dias. Como que eu ia fazer balé todos os dias? Tinha que estudar, né? Tinha que passar. E sofreu com isso ou foi uma decisão? Eu sofri muito, eu entendi isso depois. Eu fiquei anos sem assistir um balé. É como se quando eu assistisse um balé, aquilo fosse me dar uma tristeza, né? E quando a minha filha nasceu, quando ela tinha idade de ir para o balé, eu fui matriculá-la no balé, ela fez, não gostou, eu voltei. E fiquei no balé um tempão. Então, assim, foi assim, né? E tá até hoje? Então, quando eu descobri o câncer, o médico não deixou, né, o balé. Porque era uma atividade que tinha muito esforço e depois tinha muito pulo. Né? Então, era algo que, tanto na recuperação, não ia, eu fiquei muito tempo sem poder pular, né? Então, ele falou, vamos fazer um outro exercício? Aí eu comecei a fazer o Pilates, né? E hoje eu ainda não voltei para o balé, mas não tem a ver com nada, não. É porque minha vida saiu muito dos trilhos, eu queria botar tudo em ordem para depois ter este tempo de dançar. Quando eu fiz faculdade de dança, porque eu fiz escondido do meu pai. Olha. E quando ele descobriu o que eu estava fazendo, ele viu uma apostila de fisiologia e eu falei que era educação física. Mas aí ele marcou de lá na minha faculdade, que eu morava em outra cidade. E aí eu tranquei o curso, voltei para letras. Ele nunca soube, nem vai saber, porque morreu, que eu fazia faculdade de dança. Pois é, né? Mas eu acho que quando a gente se liberta um pouco dessas expectativas, né, que a gente consegue ser feliz. E acho, esse é uma coisa que... Hoje eu falei sobre isso com meu pai na hora do almoço. Exatamente isso, né? Que ele me perguntou assim, a Isadora vai tomar conta da casa arrumada? Aí eu respondi, a Isadora vai ser o que ela quiser ser. Ai, mas e se ela não quiser tomar conta? Eu vendo o negócio, se eu tiver velhinha, não quiser mais, não quiser tocar, eu falei, eu vendo, não acho que ela tenha que ser criada para ser algo, né? Eu acho que ela tem que primeiro se descobrir e tudo, né? Mas isso é muito difícil quando você tem uma empresa familiar, né? Você soltar Sim. E você, enfim, né? Deixar seu filho trilhar outro caminho, né? É complicado mesmo. Então, você saiu... bom, você entrou na faculdade e entrou na empresa familiar. E em que momento você saiu para empreender? Então, foi um momento muito complicado e delicado da empresa familiar. Né? Foi um momento em que a gente começou a trabalhar uma sucessão, né, da empresa, inclusive com uma coaching de sucessão, né? E a coaching começou
a fazer o trabalho e eu fui entendendo que, na verdade, meu pai não estava disposto a fazer a sucessão, que ele achava cedo. Entendi. E eu achava tarde. Né? Então, nós tivemos aí um conflito, né? E eu me lembro que foi férias coletivas, Natal, Réveillon, a coach me deu um dever, né? Que era para eu planejar o ano seguinte. E aí ela me deu uma folha, eu tinha que escrever um monte de coisa nessa folha. Aí quando a gente retomou em janeiro, eu entreguei a ela 2 folhas. Aí ela ficou muito assustada. Ela falou, como você está me entregando 2 folhas? Eu fui contratada para fazer um coaching de sucessão. Eu falei, porque eu enxergo 2 caminhos, eu não enxergo um só. Lembra da Bartira? Bartira falou a mesma coisa? A Bartira contou que o Instituto Ponte veio justamente de um trabalho de sucessão, de coach dentro da empresa. E ela também se via em 2 lugares, né? Nesse caminho da doação, assim, né? E na empresa. E ela também ela é uma menina que é muito dedicada, muito estudiosa, muito Caxias, muito responsável. E aí ela veio e fez essa opção, que hoje, né, é um super sucesso, Pois o é. Instituto Ponte, que é super admirado, assim. Mas é difícil, assim, foi muito negociado, muito falado, foi sofrido, né, esse processo, e silencioso. Então, quando veio a público, assim, eu sentia que as pessoas me julgavam muito, né, por que você não está lá, né? E você decidiu sair já sabendo para onde você ia, o que você ia fazer, não? Não, eu estava ainda sem saber exatamente, eu só tinha feito um rascunho, né, de coisas que eu poderia fazer, no sentido amplo, né? Aí eu resolvi fazer um curso do Sebrae, que é o Empretec. É incrível, indico para todo mundo. Né? É muito legal, impactante. Eu fiz há muitos anos atrás. E ele trabalha as características do empreendedor, quais são os comportamentos que um empreendedor deve ter. E quando ele trabalhava isso, eu entendia que eu estava pronta, que tinha muitas características que eu tinha, que eu poderia empreender. E aí me veio à mente num estalo que faltava cama na cidade, né? Porque eu tenho uma prima que para mim é minha irmã, ela tinha se separado, a gente tinha saído tudo antes, um ano antes, para procurar cama e não achava cama. Aquilo ficou na minha cabeça, poxa, falta móveis para quartos aqui, né? E aí eu fui atrás de uma franquia e abri primeiro uma franquia de móveis para quartos, né? Pensei em abrir algo para bebê também, que era uma coisa que eu sabia que tinha muita loja de coisa de bebê, mas tudo clássico, né? Mobiliário, tudo, mas não tinha nada moderninho, né? Mas aí acabei indo para quartos no sentido amplo, incluindo o bebê. Né? E foi assim que começou. Parece simples, mas foi bem difícil. Não, mas espera lá, vamos voltar. Lá para a empresa da sua família, que é uma construtora, eu li em algum lugar que você, talvez fazendo os showrooms ou participando, você se encantou pela arquitetura. Sim. Ok. Sim. E aí, se você acha que desse olhar pela arquitetura, e você começou a dar palpite na casa dos outros. Sim, também. Verdade. E aí, foi ali... Por que você não fez arquitetura? Chegou a passar pela sua cabeça? Não. De profissionalizar naquilo? Não chegou. Era tudo muito... Orgânico. Era uma influência muito grande. Meu pai tinha formado em administração. Entendi. Então, assim, o que se abriu para mim, ou era administração ou era direito. Que a família da minha mãe, todos, né? Meu avô, meu bisavô, todo mundo, né? É formado em direito. Mas aí no direito eu achei que eu não ia ter tanto sangue frio para algumas coisas que acontecem, né? Sim. Não estou falando nem de coisas ilícitas, não. Estou falando de decisões que são muito sérias, né, para a vida das pessoas, né? Eu vejo na minha família, né, quem é juiz, quem é desembargador, decide se um filho vai ficar com a mãe. Nossa, são coisas, né, muito sérias. Eu achei que eu não era um caminho que eu queria trilhar. Aí fui para administração. Eu sou uma administradora nata. Eu nasci administradora, eu tenho ciência disso, assim. Na escola, nos eventos, nas coisas todas que eu fazia. Não, então vamos botar isso aqui, botar aquilo ali, né?
durante muitos e muitos anos eu sentava num lugar, eu tentava entender o fluxo daquele processo, né? Sempre pensava, poxa, isso aqui pode ganhar mais tempo se a pessoa tiver aquilo ali, se tiver um... Sempre, eu nasci administradora, não me arrependo nada do meu curso. Mas eu sempre tive uma questão de senso estético, assim, sempre me encantou, né? A casa das pessoas, o que elas faziam. A casa da minha mãe é muito bonita, sempre foi muito bonita. Minha mãe tem muito gosto para casa, sempre valorizou casa, né? E aí começou, tem um monte de primo que dá muito trabalho, né? E eles separam das mulheres, nunca vi uma coisa dessa. Aí me chamavam para dar casas novas para você. Aí me chamavam para dar opinião, para ajudar a comprar as coisas de casa. E aí tinha os decorados da construtora, né? Os hotéis. Então fui me envolvendo cada vez mais com isso. E era uma coisa que me dava muito prazer. Eu fui atinando, poxa, isso te dá prazer, né? Um local que você fica bem, né? Eu ia a São Paulo, as pessoas iam em loja de roupa, eu ia no shopping D&D, ficava andando lá nas lojas de casa, eu gostava, né, disso. E eu fui entendendo, não, esse mundo é um mundo que me abraça, então vou partir para esse lado, né? Foi por aí. Você sabe que eu lembro, quando a gente trabalhou junto pro job do hotel, teve uma vez que você falou assim, eu precisava de um lugar para botar o sabonetinho, o shampoozinho, que seja uma coisa assim, que seja durável, que não sei o quê, que tenha um custo assim, né? Você lembra disso? Lembro. E até hoje, toda vez que eu vou no hotel, eu olho para aquela peça e lembro de você. Você acredita? Pois eu era assim, muito detalhista e queria tudo que é estético me... Outro dia não, tem um tempão, fui no aniversário da filha de uma prima, aí eu cheguei lá, né, e quando eu bati o olho, eu falei, o que aquelas bolas daquelas cores estão fazendo aqui? Aí eu falei, vou falar nada, né, aí fiquei quieta, pai e tal, e daqui a pouco vem a prima. Prima, olha que legal, nós fomos montar um aniversário aqui da minha filha, mas aí a festa da noite anterior não tinha desmontado, eu pude duplicar o número de bolas da festa. E eu, tá. Que bom. Mas na hora que eu bati o olho lá, eu vi, o que essas bolas estão fazendo aqui? Então, sempre teve essa questão estética, né? E ela vai ouvir esse podcast? Ela vai, mas ela não vai saber, porque eu não falei isso com ela. Agora ela vai saber que foi a única que aproveitou as bolas do dia anterior. As bolas do dia anterior, isso aí. E ela ainda vai te falar, da próxima vez você me fala. Mais uma vez você me fala, dá esse toque, isso aí. Nossa, eu já tô pensando todas as vezes que você foi na minha casa, nas lembrancinhas de aniversário que eu te dei, minha nossa senhora. Não, mas olha só, isso aí... Não, tá tudo certo, eu tô fazendo Uma coisa é a gente olhar para as coisas com julgamento, né? Outra coisa é olhar para as coisas com essa questão da cor, falar, poxa, essa cor com a outra cor, será que não ia ficar melhor com outra cor? Mas não é um julgamento. Mas isso é muito interessante, porque eu também tenho muito esse olhar e também tenho essa sensação que eu não estou julgando a pessoa, eu simplesmente estou fazendo como se você estivesse fazendo uma análise a partir do conhecimento que você tem, né? Você não é uma coisa pessoal, você não está... Não é uma crítica, não, né? Não é uma crítica mesmo. E não desmerece nada a festa que teve, nada disso não, é só porque o seu olhar fala, aquilo ali ia ficar melhor com outra cor. Pronto, não é um julgamento. Mas nem sempre a gente está certa não, tá? Porque como assim, eu sou muito criativa, às vezes eu invento umas coisas que não ficam boas não, tá? Tenho ciência disso. E conta, e quando você decidiu ser mãe, onde é que você estava? Você estava na consultora, estava no hotel, estava... Então, uma pergunta até legal, porque muitas pessoas têm, assim, preconceito em falar sobre isso, né? Mas a minha filha, eu fiz inseminação para tê-la, né? E na época, inclusive, eu fiz uma promessa que eu iria falar muito sobre isso, porque eu entendia que as pessoas não queriam falar sobre isso, né? Então, eu e Bruno tentamos ter Isadora por mais ou menos uns 5 anos, até cair na real que não ia dar, né? Mas é porque você tentou engravidar já mais tarde ou não? Você estava numa época... Não, um problema mesmo, né? E aí, quando a gente descobriu o problema, todo mundo chorava e eu... Como sempre, olhava para frente e falava, eu não vou perder tempo chorando, eu quero solucionar, vou ser prática. Você trabalhava onde nessa época? Trabalhava na construtora, né? E o que aconteceu então aí? Nós fomos para São Paulo, né? Fizemos um tratamento muito bem sucedido, né? Eram 3 bebês, né? Assim, implantaram 3 ovos, para mim eu falo 3 bebês, não 3 ovos, né? Perdi 2, ficou só a Isa, né? E isso tudo aconteceu com um médico que está preso. Então, é muita história, né? Dá para escrever uma novela.
Então, assim, é uma novela, né, o assunto. Aí, tá, assim, tive risco de perdê-la também, né, mas não perdi, graças a Deus, e ela nasceu prematura. E, diante disso tudo, eu resolvi voltar a trabalhar quando ela tinha 15 dias. Mas quando ela tinha 5, você já estava atendendo o telefone, né? Não, na verdade, o que aconteceu? Como ela nasceu antes da hora, ela nasceu na semana do Salão do Imóvel. E nós tínhamos um grande lançamento naquela semana. E eu tinha trabalhado muito, estava muito cansada. Eu tinha trabalhado até no sábado mesmo. E aí eu fui para casa e deixei tudo espalhado em cima da mesa. Fui para casa, estou cansada, vai tal. Quando eu chego em casa, chega um dos meus primos, muito querido, abre a porta de casa e ele fala, me separei. Aí... Você devia ter feito direito de família. Não você é? Rica, agora Nossa, dessa. coitada, tá cheia de problemas, isso sim. Né? E aí, então, assim, fui tomada por muita emoção, né? Aí eu acho que eu fiquei muito emocionada, pai e tal. Aí no domingo eu já acordei meio esquisita. E na segunda a bolsa rompeu e ela nasceu. Só que era a semana do Salão do Imóvel. E assim, a bolsa rompeu às 7 da manhã e eu saí do médico, parei embaixo da construtora, ligava lá para cima e falava, traz tudo que tiver que assinar aqui para baixo, que eu não vou descer do carro, não vou subir a escada. E aí fiquei igual uma doida lá dentro do carro, o povo trazia papel, Com a e eu bolsa rompida. eu assinava. Aí fui ter a menina. Aí no filme, assim, que estão me filmando entrando na sala de parto, aparece minha mãe dando um esporro numa pessoa da construtora, porque ela precisava de mais informação antes que eu tivesse anestesia. E minha mãe falava, vocês têm que respeitar, ela tá tendo neném. E assim foi, né? Mas, na verdade, assim... Ah, na verdade, sua mãe estava brigando com quem estava te perturbando. No telefone, ok, porque estavam ligando aham. pro meu celular, querendo... Entendi. E eu falava, assim, eu trabalhava, falava tudo, porque foi muito... Se tivesse feito parto normal, tinha falado durante o parto, né? Então, foi muito tranquilo Respirava- para mim, mas assim, 30%. eles não queriam também que fosse normal, estavam com medo, né, pela questão, os médicos, né, não sei aí quem tá certo, quem tá errado, mas assim foi, para mim foi tudo bem, não tem problema. Mas aí teve isso tudo, aí com 15 dias eu voltei a trabalhar em casa, umas 2 horinhas por dia, chegava um malote todo dia com coisa para eu fazer. E um tempinho depois, a gente lançou um outro empreendimento. Aí tinha reunião lá na sala de casa, com a menina de vendas, eu com a neném no colo. Tudo que eu me arrependo muito de tudo isso. Eu acho que eu fiquei muito cansada. E, assim, não acho que eu não tenha curtido ela, eu curti. Mas eu acho que eu deixei de gerar momentos, né, lembranças, memórias que eu poderia ter gerado mais, né, para ela, assim, teria mais coisas para nós lembrarmos juntas, né, mas Você se cobrava por isso na época? Ou você se arrepende só hoje? Ou na época você já tinha esse No final olhar? do dia, assim, já batia aquela... Do tipo assim, nossa, não tive tempo para minha filha, não fiquei com a minha filha porque eu estava trabalhando muito? Ou isso só bateu depois de um tempo? eu acho assim, uma vez eu ouvi uma pessoa falando que ser mãe é um exercício constante de culpa, né, você tem culpa se dá comida demais, dá comida de menos, atenção demais, de menos, dinheiro demais, dinheiro de menos, tudo assim, né. Então, eu tentava administrar isso, né, na minha cabeça e tudo, e pensava assim, eu tenho que ser o melhor que eu posso ser, né. E isso eu acho que eu fui, que eu sou, porque ela é o que é, né. Ela é uma menina muito bem resolvida, é um doce, tem uma relação comigo muito próxima, né. Então, eu acho que eu dei o meu melhor. Mas eu me lembro, por exemplo, que eu era a mãe estressada que buscava na creche. Eu me lembro que eu chegava na creche igual um Tasmania, pegava a menina, voltava, né, correndo. Isso era muito feio. E tem um episódio muito engraçado da creche, que fizeram um doce, né? Tem vários episódios, mas fizeram um livro de receitas, né, na creche, cada mãe dava a sua receita. E aí a professora todo dia chegava, professora, você tem que me dar a sua receita, me dar a sua receita. E eu falava, mas eu não sei cozinhar. Como é que eu vou te dar uma receita? E tudo, não, todas as mães deram receita, todas as mães deram receita. E eu falava, pelo amor de Deus, eu não sei cozinhar, o que eu vou botar aqui? Não, Cláudia, você não pode passar essa vergonha. Aí, tipo assim, isso era contra meus princípios, eu fingi que sabia cozinhar, né? Ela, não, Cláudia, arruma uma receita aí. Eu peguei com a moça lá de casa uma receita, botei. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, que eu tinha certeza que uma das mães que estavam lá tinha uma vida igual a minha. E era super bem resolvida e também não sabia cozinhar. Aí, quando o livro foi publicado, entre aspas, né? Aí eu falei, a primeira coisa que eu vou fazer é ler a receita dessa mãe. Era igual a sua? Não, qual era a receita? Banana amassada com açúcar e canela.
Então, quer dizer, ela foi fiel aos princípios dela. Olha, qual era a sua? Qual era A da minha, moça? sei lá, uma É, coisa nem que dela, a moça né? lá de casa fazia bem, que a Isadora comia e gostava, e eu pedia receita a ela, e assim foi. Então, assim, tem coisas que eu realmente não fiz, e que me arrependo, sim, de não ter feito. Mas, assim, em todos os momentos principais dela, eu tava, todos os aniversários eu preparava com o maior carinho, né? E eu adoro viajar, então a gente sempre tirava férias juntas É isso, você pode falar com o Esmero, né? Que você capricha nos roteiros. eu capricho, Se preparam antes, durante, depois e tal. E isso tudo também você consegue porque teve um aporte financeiro de uma carreira que você investiu. Então, né? Então, não é só culpa ali, teve um... mas eu acho assim que houve um momento que a conta não fechou. E o momento em que essa conta não fechou coincidiu com o empreender, né? Então, quando eu abri a loja, as pessoas chegavam, eu tenho um problema. Aí elas me falavam um problema, né? O funcionário falava um problema. Eu falava, isso não é problema, não. Minha noção de problema é outra. Porque eu só lidava com problemas, né? Assim, E os problemas têm outra grandeza, né? Assim, numa construtora, numa empresa hoteleira, assim, você lidava com muito mais gente, com muito mais responsabilidade, com muito mais... Com certeza. E no hotel, em especial, o hotel não fecha. Vocês já pensaram nisso? Nunca. Em nenhum momento. Não tem isso, fecha a porta, vai dormir. Né? E, claro, o cliente dorme, mas a gente não, né? Então, assim, na loja, o fato de fechar uma porta e ir para casa... desligou ali, né? Eu falava, vai que legal, né? Então, agora eu posso Gente, olha, domingo. Que lindo. Domingo, que lindo, né? Então, assim, foi uma maneira também de eu dar um outro ritmo, né? No início da loja eu trabalhava todos os sábados, aí depois eu parei, que isso para mim era normal, né? Trabalhar no sábado. Depois eu parei para poder ficar mais tempo com ela, né? E hoje, assim, eu vejo que eu faço meu horário pelo horário dela, né? Então, por exemplo, eu queria fazer dança de salão, agora com uma pessoa que eu adoro, que é a Tainá, mas é na quarta-feira à noite. Quarta-feira à noite ela não tem aula, minha filha. Então, por que eu vou inventar um negócio na quarta-feira à noite? Não vou, não. Né? Ela fazer dança de salão não é uma opção? Eu acho que mas não sei se ela queria. Mas quem sabe? Uma ideia, né? Ela tem quantos anos? Elas têm 15. Ela tem 15. Tem 15 anos. Então, ela ainda está na escola, no ensino fundamental, primeiro médio, ano, ensino médio. E o fato da loja ser perto da escola é uma feliz coincidência ou foi uma estratégia que você arrumou de maternidade? Estratégia. Porque ela vai da loja para cá, para a escola, da escola para... Total estratégia. Ai, tá vendo? E eu acho que a gente quer, como pais, fazer coisas diferentes do que os nossos pais fizeram, que nos afetaram, né? E eu descobri que uma coisa me afetava muito, que era ir de transporte para a escola. Eu achava aquilo horrível. Então, eu levo e busco ela, né? Ou eu ou meu marido, né? Mas a gente se intercala. E isso, para mim, tem um grau de importância imenso. Eu concordo. Né? Para ela, não sei se tem, mas para mim tem. E tem uma coisa, não pode pegar no celular quando estiver comigo dentro do carro, não. Porque eu falo, eu não sou Uber, né? Eu quero conversar. E se não tem para ela, vai ter lá no futuro. Porque é muito bom, porque você começa seu dia sentindo como o filho tá... E passando para ele alguma coisa que ele esteja precisando ali. Um gás, um ânimo, ai, deixa disso. É isso aí, eu acho. Eu também acho. É um momento de dar uma semeada. Eu adoro também. Eu gosto muito. Isso é muito engraçado, porque eu também tenho esse pensamento, assim, das coisas que me incomodavam quando eu era adolescente, criança. Eu tento não reproduzir com meu filho. Mas nem todo mundo pensa assim. Você pensa assim? Eu penso em nova... Eu nem sempre consigo. Porque eu trago uma bagagem dos meus pais, né? De vez em quando eu falo frase da minha mãe, frase que eu falo, gente, eu sou minha mãe. Mas eu tento cometer erros novos. Né? Erros novos. Os meus... Não, mas não é nenhuma questão de erros. Às vezes, por exemplo, um transporte escolar não foi um erro da mãe dela, mas era uma coisa afetava. Que pode ter um pai que fale assim, eu assim, fui de ônibus a vida inteira, você vai também. É isso que você tá falando, exato. Entendi. Aí, às vezes, a pessoa fala, eu me ferrei, eu quero que você, tipo assim, passe por isso também. Mas ainda tem uma mentalidade, principalmente galera de até anos 90, assim, do que no mato engorda. Né? Eu vivi e não morri. Eu tenho pavor disso. Né? Mas eu comi e não morri. Falo, mas a gente não tá criando sobreviventes, tá criando pessoas, né? Não tem essa. É um clássico da internet essa, eu comi e não morri. Então, assim, eu fui de ônibus a vida inteira, por que você não vai? Mas pra você não era só um martírio ali físico.
Sei lá, Talvez era você como sentiu se eu acho isso um carinho, né? Então eu sentia falta disso. Aí eu faço isso pra ela. Aham. Mas realmente assim, a gente E às vezes pra ela nem é tão importante, né? Assim, às vezes a gente Hoje, poupa né? eles de coisas que pra eles, É. se você não tivesse poupando, eles não teriam nem. é. Mas, a Mas lá gente na faz frente, um dia ela vai porque- contar. Mas pra mim é importante também. É isso que Priscila falou. Nem é só por ela. Por É, você. E entendeu? você já me falou isso uma vez. Você falou que conversou com o Bruno, né? Seu marido, pai da Isadora. Algum dia sobre isso, você falou assim, leva ela, tipo, experimenta. É. E ele falou, gente, é muito legal fazer isso, não era? Foi isso mesmo. Quando eu fiquei doente, assim, eu não conseguia levar, né? De manhã. E aí ele tinha que levar. E eu falei com ele, você vai ver que bacana que vai ser isso. Aí ele começou meio a contragosto, pai tal, né? Aquela coisa do... Porque o horário é muito fixo, né? Tem que ter, né? Depois ele, gente, isso é o máximo, é o máximo. É. E hoje, assim, o Bruno é colecionador, né? Então, ele hoje tem um Fusca. E ele leva ela na escola de Fusca. E o que eu acho mais legal é ela achar o máximo que ele tá levando ela na escola de Fusca. Né? Que Isso legal. é bem legal. Vem aquele monte de pai com aqueles carros que eu nem sei falar os nomes, porque realmente, né? Muitas siglas. os É, carros. muitas siglas, muitos cifrões. E o Bruno de Fusca. Né? Então, isso é bem legal. Que bacana. Né? Aí vamos falar lá, vamos voltar lá pra pandemia. Tá. Você tá lá empreendendo, feliz, a loja bombando. Inclusive na pandemia foi muito bom pra você comercialmente, né? Foi, mas foi muito ruim por outro lado. Isso eu sofri muito, eu me sinto muito responsável pelas pessoas que nós empregamos e as famílias dessas pessoas, né? Então, assim, foi uma época de choro, de tristeza, de sofrimento. E a primeira vez que eu entrei nesse hotel nosso, que é, né, nosso Menina dos Olhos, que é o mais antigo, né? E estava tudo coberto com panos brancos, né, igual uma casa assombrada, eu voltei para trás, me escondi e chorei, assim, chorei muito, né, e depois, né, me recuperei e entrei numa reunião com 16 pessoas para a gente saber como é que mantinha o outro em pé, né, mantinha o outro aberto, né, mas graças a Deus isso tudo passou, né, então assim, na loja, o que eu sofri foi pouco, realmente as pessoas voltaram Começaram a a olhar investir, para né? casa, queriam comprar. Né, agora eu posso falar isso porque eu não vou ser multada, mas eu não fiquei fechada. Né? O governador proibiu. Eu fiquei uma semana em casa, surtei. Eu nunca tinha ficado em casa na minha vida, desde os 17 anos. Eu surtei mesmo, assim. E aquilo que acho que todo mundo passou, a internet não funcionava para todo mundo, 3 computadores dentro de casa, a filha tendo aula, o marido trabalhando, eu também. Nossa, aquilo foi me dando uma angústia. Quando deu uma semana, eu falei, eu não quero nem saber. Eu pra loja vou. Aí, com certeza. Mas aí veio o desafio maior, né? Esse não era o seu grande desafio que tava por vir. Não, Conta. era o câncer, né? A minha vida não estava tão boa. Meu marido teve... todo mundo teve Covid e meu marido ficou com sequelas. Ele até hoje não tem nem paladar, nem olfato. E, na época, ele tinha ficado com uma sequela maior que começou a ter... Dizem que tem a ver com isso e tem a ver com alguns medicamentos também que ele tomou para fazer um tratamento de emagrecer. E ele começou a ter várias crises de pânico, várias, e mistura a crise do pânico, não deixa a pessoa dormir, né? Não dormia de jeito nenhum. E começou a ficar muito triste, assim, não queria sair de dentro de casa e tudo. Até quando, né, a Maria nasceu, né, que eu fui lá te visitar, a Priscila falava, você queria falar alguma coisa, era sobre o câncer? Eu falava, não, era sobre o marido. Ela falou assim, uma coisa, a gente celebrando a chegada da Maria, né? A minha filha, e ela falou assim, eu tinha uma coisa pra te contar que não era tão boa. Mas depois eu te conto. Foi embora, fugiu da notícia. Aí depois eu falei, você sabia que estava com câncer e não me contou, né? Ela falou, não, eu não sabia, era do Bruno. Não, era do marido. Então já estava uma época esquisita lá em casa, assim, muito triste, uma época muito triste, né? E aí quando ele melhorou, né? Aí eu descobri que estava com câncer, né? E foi câncer de mama. Um câncer de mama, é. E eu descobri através, assim, mais da Isadora, porque a gente assiste série juntas, ela quis deitar aqui, eu senti muita dor. Aí eu fui botar a mão assim e vi um caroço. Isso era um domingo, aí na segunda eu já estava... Você já foi fazer o exame. E aí foi tudo muito rápido, porque eu acionei toda a rede de relacionamentos, né, que eu tenho, mas até ter a certeza, assim, só eu sabia e uma amiga.
né? Aí, quando teve a certeza, eu fui contando aos poucos, né? Mas é muito ruim você contar isso para as pessoas. É muito ruim você trazer tristeza para a pessoa, né? Você dar uma notícia e ver a pessoa triste, se emocionando. Eu sabia que aquela pessoa naquele dia não ia dormir, que ia ficar, né? Então, foi bem ruim, assim, esse início, né? E você que está doente acaba tendo que consolar Eu a ia falar pessoa. isso agora. Você não sabe se a pessoa vai chorar e você vai consolar ela, se a pessoa vai te dar força. É difícil mesmo. Assim, foi muito difícil. Mas é uma experiência transformadora, né? Acredito que você já deve ter ouvido isso também, né? De outras pessoas, né? Mas porque tudo que a gente ouve em relação a isso fica parecendo clichê. Mas às vezes quando a gente vê uma coisa que é clichê, a gente fala talvez isso seja real. Porque se todo mundo fala a mesma coisa, não é um clichê, é uma coisa real. Tipo, depois que eu passei por isso, eu vi minha vida de outra forma. Você fala, todo mundo fala isso. Não, gente. Você tá diante de uma possibilidade de morrer. Claro que você vai ver a vida de outra forma, A grande né? mudança profissional que você fez, você já tinha feito no momento que você ficou doente, né? Sim. E hoje, mesmo com a doença, você manteria o seu ritmo, a sua troca como mãe, o seu ritmo como empresária? O que você acha que mudou, assim? Mudou tudo, assim, porque olha só, enquanto você tem uma doença que você tem medo de morrer, isso não te traz a transformação completa. Quando você tem a certeza que vai morrer, é que traz a transformação completa. Então, acho que quando eu tiver essa chave, né, tipo assim, eu tenho certeza que a vida é finita, né? Porque na químio, tinham pessoas que chegavam e eu perguntava, e cadê fulano? Não, fulano morreu, não vem não. Né? Não falava assim, né? Sim. Falavam com jeitinho, mas eu falava, cadê a colega aqui do lado? Poxa, ela estava aqui semana passada, mas não, morreu. E aí você pensa, poxa, tinha um quadro igual ao meu. Então, quando você vê as pessoas ao seu redor tratando desta doença em graus diferentes, né? Claro, em locais diferentes também, né? Porque na quimioterapia se unem todos que estão tratando todo tipo de câncer, né? Você olha, poxa, não é o medo da morte que vai me mudar, é a certeza da morte, né? Então, assim, hoje, se eu encontro uma pessoa querida, poxa, o mundo pode estar acabando. Assim, eu tô cheia de coisas para fazer, eu vou ficar com essa pessoa, né? Então, por exemplo, essa semana é uma semana super corrida para mim, por causa dos 10 anos da loja, né? Tem uma celebração no sábado com os colaboradores, tinha um monte de coisas para fazer. E na segunda-feira, em especial, estava muito corrido, mas eu tinha combinado um café com uma pessoa muito amiga, que eu gosto muito. Fui tomar o café. Aí, eu não tomei um café rápido. Eu cheguei no café às 7h30 da manhã e saí 9h30. Né? Então, assim... Isso eu faria antes? Não, eu iria, mas eu botaria um despertador para mim. Quando é 8h30, eu falo, agora tem que ir. E hoje não, eu falo, poxa, será que eu vou ter a chance de ver essa pessoa de novo? Né? Mas eu não estou falando de mim, eu estou falando porque a gente morre, todo mundo morre. E você como mãe, o que mudou com essa experiência? Mudou muita coisa, porque você começa a pensar o que você quer deixar de legado para o seu filho. A mãe sempre acha que ela tem um tempo longo para ela... Quando eu não for mais necessária, aí eu vou morrer, né? Quando ela tiver meus netos e tal, tiverem criados, eu vou estar lá bem velhinha. A minha certeza é essa e espero que ninguém me surpreenda. A gente tem essa certeza, né? E essa certeza vai por terra e você começa a pensar, eu tenho um tempo curto para... Você chegou a fazer umas estratégias assim... Não fiz estratégias, eu só fiz uma reflexão assim, nesse tempo que pode ser curto, o que eu tenho que deixar para ela? Né? O que eu tenho que ensinar para ela? O que eu tenho que deixar para ela? E fui trabalhando essas coisas que eu julgo importantes, né? Então, assim, fui falando para ela coisas que eu não tinha falado ainda, sobre erros que eu cometi, né? Acho que ela está com 15 anos, ela tem condição de ouvir, né? Alguns erros meus. Fui entendendo que eu precisava criar mais momentos, mais coisas para ela lembrar, né? Para ela lembrar de mim com risada, de uma maneira gostosa, né? E isso aconteceu com todo mundo, não foi só com ela, né? Com os meus pais, né? Eu acho que eu aumentei a fé de muitas pessoas, porque as pessoas viam a minha fé e falavam, poxa, né? Eu fiz a químio, Bia sabe, né? Várias amigas se revezaram, né? E foram comigo, né? Então, assim, aquelas horas que a gente ficava junto, isso foi uma coisa que eu aprendi quando eu fiz o tratamento da inseminação. Tinha que tomar muitas injeções, né? Na inseminação.
E aí o médico falou assim, faz uma conexão com algo bom. Aí eu amo chocolate. Então eu comprei um monte de chocolate maneiríssimo e era cada injeção um bombom, cada injeção um bombom. Então todo dia eu falava, é a hora do bombom e não é a hora da injeção. Legal. Né? Então, nas químios, eu falava, é a hora de eu ver minha amiga. Vou ficar 4 horas seguidas. Batendo papo com uma amiga. Batendo papo, conversando, né? E depois todas foram com você agradecer. Todas fomos a Aparecida. Encontrei com vocês no aeroporto. Foi isso mesmo, a gente foi agradecer. E foi uma viagem incrível. E, assim... O primeiro dia foi todo religioso e o segundo foi todo pagão. Assim, a gente foi em todos os lugares e tudo, né? Mas é muito lindo falar disso. Eu acho, assim, que até... Né, eu fiz umas fotos, né, para a campanha de câncer de mama do ano passado, né? E as fotos foram com elas, né? E a agência que nos chamou, né? Chamou porque o título da campanha era Rede de Apoio. E, assim... Poxa, as pessoas falam muito pouco sobre isso, né? Mas a rede de apoio é importantíssima, assim, importantíssima, né? Se você não tiver alguém que faça uma comida para você, que diga com carinho, poxa, eu fiz para você, come, eu que fiz para você, olha só, e te tenta dar uma comida, depois outra, porque nem você sabe que você vai conseguir comer, né? Porque realmente a alimentação é uma coisa muito importante, mas é muito difícil para quem está em tratamento de câncer. Se não tiver alguém que diga assim, olha, eu lembro, né, eu odiava lenço, né, nunca quis usar lenço, porque minha tia muito querida, assim, a mais querida morreu de câncer. Então, eu só lembrava que lenço usa quem morre de câncer. Então... Não vou usar lenço. Não vou usar lenço. Mesmo assim, foi, né, a minha prima, que eu chamo de irmã, a Mariane, foi lá em casa com um saco de lenço, fazia 1001 amarrações, tudo que ela botava, eu falava, eu não vou usar isso. Não vou usar. Então, aí eu comprei as perucas, no plural, foram 4 perucas que eu tive, né? Deixa eu contar uma coisa engraçada aqui pra gente sair dessa tortinha de climão. O meu filho e Isadora têm a mesma idade, né? Aí um dia a gente brincou, vamos casar eles e tal. Passou. Aí um dia, lá em casa, falando sobre o futuro do meu filho, falei assim, acho que eu quero que ele seja jogador de futebol. Inclusive, eu tenho um plano que ele vai para uma equipe lá fora, e ele vai fazer faculdade com futebol e tal, e lá ele vai ficar lá fora, na Europa, jogando bola, estudando. Aí Cláudia olhando assim pra mim, ela falou, eu não tô criando a minha filha pra ser esposa de jogador de futebol, não. Isso mesmo, foi. Foi isso mesmo, né? Eu fiquei naquela, eu quero filho jogador, quero... O marido da Isadora. Isadora de Nora. E você, há pouco, no começo, falou assim... Não, porque eu tô criando minha filha pra ser o que ela quiser. E eu pensei, menos esposa de jogador de futebol. Menos esposa de jogador de futebol. Então, eu queria te falar o seguinte. Ele não vai ser mais jogador, tá? Oi, tá no páreo aí. Então, eu quero resgatar essa conversa. Gente, mas vamos fazer um parênteses aqui, né? Vamos. Ninguém cria filho pra ser marido ou esposa de ninguém, né? Vamos falar. Não. Por isso que a gente tá aqui no programa, né? Assim, Exatamente. seu filho pode ser jogador, sua filha pode ser o que quiser, mas... Espero que ninguém fale isso, né? Ai, meu sonho. Não, mas na verdade, assim, eu posso ter assim, uma grande, né, surpresa na vida, né? Mas ela ela conhece todo mundo que trabalha, né, na nossa família. Ninguém, né, não deixa de lutar por uma carreira. Eu acho que é possível conciliar as coisas, né? E hoje mais ainda com o trabalho remoto, né? Porque a noção de trabalhar não é mais sair de casa para um determinado espaço físico, né? Já é uma coisa mais fluida, né? Então, eu acho que a mulher, sim, ela deve ter algo que seja só dela, né? Porque né, um casamento não é só dela, né? Eu acho que ela deve ter algo só dela. Esse trabalho não precisa ser necessariamente uma coisa dentro de uma caixinha, pode ser um trabalho social, né? Pode ser algo que satisfaça ela, mas ela tem que ter uma coisa que é só dela. Isso que eu acho. Não, e a sua filha tem hoje, com o que você viveu e que você trouxe, ela tem uma visão bem ampla. Se eu quiser herdar, pode ser, dá certo, funciona, ela tem cases. Se eu não quiser, eu posso empreender. Olha só, aqui tem outro case, então, para ela tá bem bom. E talvez a sucessão chegue quando ela começar a trabalhar, esteja, né, no momento certo, né? Já que não era o momento quando você...
E você não foi a mãe de bailarina, que é a mãe de Miss, costuma... Não. Né? Você não teve esse... Não fui. E eu acho assim, outra coisa também, né, que a doença me ensinou, né, não dá para planejar. Quer fazer Deus rir, conte um plano para ele. Conta um plano para ele. Então, assim, uma coisa é você ter projetos. Eu tenho muitos projetos, muitos. Mas outra coisa é você dizer assim, certinho, ó, então tá bom, tal dia isso, tal dia aquilo, eu vou fazer isso, minha filha vai estudar aquilo, né? E tem uma coisa muito interessante que eu estava ouvindo outro dia, uma analogia, assim, que antigamente a gente pensava a carreira como uma escadinha, né? Que você vai subindo os degraus. E hoje é meio que um joguinho sei lá, um game de computador, que cada hora você tem um obstáculo, você sobe, você desce, você muda de escada, né? Você está numa profissão, você vai para outra, né? Eu tô aqui, por exemplo, né? Estamos aqui conversando, continuo trabalhando no marketing, mas estou estudando arquitetura. Ah, por quê? É isso, é tudo fluido, né? Porque você pode ter múltiplos interesses, né? Só que isso aí que você está falando tem um lado muito bom, né? De você não estar engessado, né? Em uma coisa, né? Você ter a oportunidade de trocar de curso, que antigamente isso era uma afronta, né? Ou de fazer mais do que um curso, é mais do que uma área de interesse. Esse é o lado legal. Qual é o lado ruim? Tem muito jovem perdido. Sim. Porque acha que tem que olhar todas as possibilidades, tem que testar todas as possibilidades. E várias carreiras, o sucesso delas é pela insistência, né? Pela insistência mesmo, pelos erros, né? Por você, enfim, você cair e levantar, né? Por exemplo, a própria bailarina. A bailarina, uma das coisas importantes, né, que mantém ela na ponta do pé é o calo. Olha que incrível, porque ela tem calo no pé. Aí ela consegue ficar na ponta do pé, né? Então, se nunca sofreu, né? Nunca teve... Não. Não, mas eu nem falo disso. Eu falo muito mais dessa questão, por exemplo, de você... normalmente você não tem um interesse só, né? Você consegue ser feliz com projetos ou com coisas diferentes. Então, assim, eu a vida inteira gostei de balé, fiz balé, mas eu... tive uma torção do pé e não posso mais fazer balé. Gente, eu posso ser feliz fazendo outra coisa. Claro. Por isso que eu falei da carreira sendo... Porque muitas vezes a gente para uma coisa quando a gente é mãe. E aí, quando a gente é mãe, a gente entende que naquele lugar que a gente estava, a gente não está feliz e a gente tem oportunidade de mudar. Sim. Né? Enfim, cada maternidade, acho que a gente muda muito, né, Priscila? Claro. A gente e a falta de tempo também. A falta de tempo. Não, e o ganho de tempo, né? Imagina, se a pessoa eu sou intensivista, tive gêmeos, vou conseguir voltar a ser intensivista? Exatamente. Ou não, eu vou ser, de repente, uma acadêmica, ou também, se quiser continuar sendo intensivista, tem que fazer toda uma estrutura, mas muda muito. Você vai se adaptando e tendo, né? Mas Cláudia, é muito importante a gente, como mulher... dar fomento para que as mulheres vejam essas outras oportunidades, né? Eu, como empreendedora, sempre que, né, uma colaboradora está grávida, tudo, eu vou ter que parar de trabalhar. Por quê? Né? Por quê? Não, então arruma outras formas. Há pouco tempo você teve um caso disso, né? Uma colaboradora, o marido teve uma promoção, foi decidido e falou com ela, não precisa mais trabalhar. A Cláudia, senta aqui, vem cá. Gente, isso me preocupa muito. Vamos conversar. Me preocupa muitas coisas, né? Igual você falou, para você ter um projeto próprio, por uma independência financeira, porque na hora que o casamento não tiver... E os maridos deveriam incentivar isso mais também, porque... Claro que às vezes eles, né, com dinheiro eles controlam mais. Porque se você tem uma pessoa que tem uma vida financeira, que ela é independente, se aquela pessoa está naquela relação, você sabe que ela está naquela relação porque ela quer. Sim. Ela quer estar ali, ela não precisa estar ali. Mas tem muita gente que tem relações de dependência, cultiva, né, essa dependência das pessoas, Sim. né? Principalmente quando a pessoa não é muito segura de si, né? Então, ela acha que é o dinheiro, ou enfim, né? Isso que vai Fala, manter. você vai trabalhar para ganhar isso. Fala exatamente isso. Né? Mas fala, não, eu vou ver gente, e hoje eu vou ganhar isso, amanhã eu vou ganhar isso, mais X e tal. Não, e fora que você ganha assim, eu acho que trabalho sempre, a troca, sempre é muito produtiva e muito, assim, te valoriza muito, né? Você tem insights. Com certeza. Conhece gente. Mas muitas pessoas não vão por esse caminho porque não tem rede de apoio, porque dentro de casa não tem ajuda, ainda tem uma cultura machista, né? Sim. Que aí chega em casa morta. E aí vai fazer todas aquelas questões de casa, né? Sim, então, que é muito que a gente fala aqui no programa. Esse programa tem muito esse objetivo, né? De
mostrar para as mulheres. E ok também se você precisar parar um tempo, porque Sim. você vai parar, sei lá, 2, 3 anos, até seu filho estar um pouquinho Sim. maior e poder deixar numa creche ou numa escola, e aí sim você voltar, ok também, que é uma coisa super possível, né? Sim. Porque às vezes as pessoas param e depois se sentem um pouco Ai, como é que eu vou voltar para o inseguras. mercado agora? Exatamente. Mas e até assim, você não precisa voltar para aquele mercado, né? Até porque aquele mercado não existe mais. Você pode se reinventar, você pode fazer outra coisa. exato. Com certeza, né? Cláudia, e dessas Não, pode ir. E dessas resoluções da sua vida, pelo que eu tô acompanhando, Hum. vieram muitas mais viagens, né? Muitas, Foi uma decisão, tipo assim, agora eu vou viajar o quanto eu puder, quero aproveitar enquanto a Isadora quer viajar comigo, porque Duda bem falou isso, né? Duda e Isabela aqui, que os filhos querem viajar com a gente até certa idade, depois eles têm outras companhias. Conta pra gente das últimas viagens. Não, eu sempre viajei muito. Eu sempre foi uma questão muito importante desde os meus pais, desde de bem nova mesmo, né? Mas eu acho assim que quem sobrevive tem um senso de urgência, né? Que as outras pessoas não têm, né? Então eu falo que é proibido ficar com preguiça de se divertir, né? Um monte de coisa assim. Então eu fiz uma lista, né? Quando eu estava doente, dos países que eu queria conhecer. E essa lista é gigante, gigante. Então, assim, é um senso de urgência. Vai viver até os conhecer, 120 anos, né? Se tiver bem, né? Se não tiver, né? Dando trabalho para ninguém, tá ótimo, né? Mas, assim, eu acho, na verdade, que junto com esse senso de urgência e meu desejo de conhecer mais lugares, vem a questão de que, às vezes, eu vou no mesmo lugar que eu já fui e o olhar da minha filha muda aquele lugar. Né? Então, aí me dá mais vontade ainda de levá-la em lugares que eu fui para ver qual é a visão dela daquele lugar. Às vezes as pessoas acham que viajar é uma coisa assim muito onerosa, que eu não posso, né? E essa mesma pessoa vai e compra bolsas, sapatos, sei lá o que lá, né? Então, eu queria deixar aqui também registrado que viajar é ampliar horizontes, é criar memórias. Mas é aquilo que eu falei, assim, é uma questão de colocar as coisas em perspectiva, né? Quando você vê a vida escorrendo, parece que nada mais importa, você vai vivendo as experiências e toma cartão de crédito. Mas você é um mundo de histórias aqui. Eu que te conheço, ouvindo história que eu não conheço e vamos trocando. Foi muito bom. Obrigada, gente. E obrigada também por ter esse espaço, muito né? Para a gente desmistificar algumas coisas aí, né? Sobre a maternidade. Essa é a ideia. Acho que ficaram muitas lições aqui, né? É a ideia de dar uma acolhida e dar uma força para as mães. Eu acho que é muito essa ideia de, primeiro, que é difícil para todo mundo, né? Não é fácil para ninguém. E depois que quando passa aqueles primeiros anos que são os mais complicados, nossa, você tem que as coisas se ajeitam, a gente encontra o nosso lugar, né? Exato. É isso aí, com certeza. Adorei, obrigada.